Olá, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã O Caminho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é o culto ao Criador online. Bem, eu meditava, refletia antes do culto de hoje. Eu gravo no dia 13 de janeiro de 2021, em uma quarta-feira, sobre a palavra culto. Preste atenção, meu amigo e minha amiga, que quem sabe está vendo esse vídeo pela primeira vez e é católico apostólico romano, é evangélico de alguma denominação, uma pessoa cristã que crê em Cristo, em Jesus, no caminho. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Fica comigo até no final do vídeo desse culto, porque eu tenho certeza que no início você, o senhor e a senhora irão aprender sobre o que significa o culto verdadeiro e que na maioria das vezes não tem sido praticado nas instituições religiosas, desde as mais tradicionais até as mais novas. As neopentecostais, por exemplo, que eu fiz parte de uma delas cerca de 24 anos e fui pastor lá por mais de 15 anos. A maioria dessas instituições religiosas não tem ensinado o povo a cultuar ao Criador de maneira correta. Eu fui no dicionário e eu encontrei o seguinte significado da palavra culto: homenagem, conjunto de atitudes pelos quais se adora uma divindade ou um Deus. Bem, eu meditava e refletia sobre o seguinte: se cultuar a Deus, o Criador, é uma homenagem, qual poderia ser a maior homenagem que um filho, uma filha, poderia fazer ao pai? Nós não tratamos o Criador como pai e não cremos que ele nos trata como filhos? Raciocine comigo, meu amigo e minha amiga. Como que um pai quer ver o filho ou a filha? Qual ele quer que seja a maior homenagem para ele? Um bom comportamento, que quando alguém olhar para aquele filho, para aquela filha, então procure saber quem é o pai, para parabenizar, não é verdade? É aquela velha história, né? Que um filho que tira boas notas no colégio, na faculdade, que se forma, que é bem-sucedido, ou uma filha, né, é bem-sucedida, traz orgulho para o pai, não é assim? Para a mãe. De igual forma, a principal homenagem que nós como filhos podemos prestar a Deus, ao Criador, que é cultuá-lo, é quem olhar para as nossas vidas, ver que a gente tem erros, tem falhas como qualquer ser humano, mas ver que nós somos diferentes, perceber uma diferença em nós, independente de onde estivermos, do que estivermos fazendo, as pessoas perceberem, ele é diferente, ela é diferente, e procurarem saber o porquê. Essa homenagem é a que Deus busca. Isso é o verdadeiro culto. Não é ficar cantando músicas em um templo, de olhos fechados, com mãos erguidas, chorando, tendo ali até sentimentos e sensações boas. Isso não é o verdadeiro culto. Aí diz mais, né? Na tradução aqui, no dicionário, sobre a palavra culto: conjunto de atitudes pelos quais se adora uma divindade ou um Deus. Então, o nosso conjunto de atitudes no dia a dia é que vão cultuar de fato o Criador, é que vão de fato adorá-lo, louvá-lo. Não alguma música que eu cantar com vocês aqui, ou o seu padre, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu missionário,
o seu líder religioso, não participar de uma reunião em um templo, e não sou contra, estamos no processo de alugar um local para termos o nosso primeiro templo aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, é o próximo desafio, para congregarmos pessoas como igreja, teremos reuniões para cultuar e louvar a Deus. Porém, o verdadeiro culto diz respeito a isso que eu disse. Homenagem a Deus e conjunto de atitudes que o adorem de fato e de verdade. Pense sobre isso. Vamos orar? E a palavra de hoje, ela tem a ver com algo que me aconteceu ontem na terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Eu falei numa live que eu tenho feito da viração do dia no meu Instagram, 5h59 da tarde, você pode participar, que é um momento de reflexão, de uma palavra, de oração, que geralmente de segunda a sexta eu tenho feito no meu Instagram. Se quiser participar, já está feito o convite. Bem, e eu comentava isso tanto ontem quanto hoje com as pessoas. E quero traduzir na palavra que eu vou trazer para vocês hoje. Tá bom? Muito bem. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, me usa para falar às pessoas não o que eu quero falar, não o que eu acho que é melhor falar com elas. Eu não sei se essa pessoa vai ver esse vídeo de manhã, de tarde ou de noite, que dia, mas eu te peço, meu Deus, que essa pessoa seja alimentada por essa palavra, que essa pessoa tenha sua fé fortalecida, para que ela consiga colocar em prática a sua fé no dia a dia, ter resultados práticos e, sobretudo, seguir em frente rumo ao alvo principal de um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que é morar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, que irá descer do céu, naquele condomínio fechado, que é quadrado. Por isso há uma denominação que tem esse nome, Igreja Quadrangular, porque a Cidade Santa, segundo as Escrituras, é quadrada. É um condomínio fechado, que só irão entrar nesse condomínio aqueles que, de fato e de verdade, se voltarem para o Senhor em vida. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor me ajude nessa missão de apontar o caminho para as pessoas, que é o Senhor Jesus, através da Tua Palavra, porque tudo na Tua Palavra, desde o Antigo Testamento até no Novo, na lei e na graça, culmina em apontar o caminho que é o Seu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então que essa palavra venha de encontro que as pessoas de fato precisam para seguir adiante, independente das situações adversas que enfrentarem no dia a dia. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda com essa oração e crê, diga que assim seja. Amém. Essa palavra está em Filipenses. Eu não sei se no momento que você, o senhor e a senhora acompanhar esse culto online, vai poder conferir na Bíblia, mas depois você confere. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Eu sempre tenho ensinado as pessoas a entender o contexto do texto. Já ouviu aquela frase? Que um texto sem contexto vira pretexto? Muitos pregadores usam um texto isolado, não ensinam as pessoas, os ouvintes, a conferir o que vem antes e o que vem depois para entender todo o contexto. Mas é claro que devido ao pouco tempo, eu vou reduzir o que eu vou ler, até porque está provado cientificamente que de tudo que a gente fala, você vai gravar muito pouco. Se quiser e puder até tomar nota de coisas principais, transforma isso em tarefa para o seu dia a dia. Poucos pastores ensinam a fazer isso que eu ensino, anotar coisas principais para transformar em tarefa. Hoje em dia tem tantos treinadores, como eu sou um treinador pessoal, que ensinam as pessoas a fazer tarefas. Mas eu acredito que um pastor deve ensinar as pessoas que ouvem ali uma palavra pregada a transformar aquilo em tarefa. Porque a palavra de Deus só tem poder nas nossas vidas se ela for praticada. Entende? Então Filipenses 3, a partir do versículo 12 que eu vou ler até o versículo 17. Porém, o contexto, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses sobre o preço que ele teve que pagar por Cristo. Tudo que ele perdeu, entre aspas, para ganhar com Jesus, com o caminho, né?
tudo o que ele fazia por Cristo, pelo caminho, e para apontar o caminho para as pessoas. Mas eu vou pegar aqui uma parte que vai te ajudar a colocar em prática o que ele disse aqui e vou dar um exemplo do que eu passei ontem, que eu comentei na live ontem, hoje com as pessoas. Vamos lá. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. No versículo 12, o apóstolo Paulo fala, olha, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu estou preso por Jesus. Todo mundo é preso à sua realidade. Não adianta. E quem escolhe espontaneamente seguir o Senhor Jesus, a sua palavra fica preso ou presa a ela. Não tem jeito. Porque se eu disser que sou cristã, mas não ficar preso ou presa à palavra, quando eu digo preso entre aspas, sujeito a essa palavra, eu obedeço umas coisas, mas outras não. Então isso não é ser cristão ou cristã. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, um dos segredos, no dia que eu gravo esse culto, é o 13º dia do ano novo. E eu tenho falado muito isso com as pessoas. A minha pregação é muito simples, mas é muito sincera, é muito franca, é prática. Eu creio que o evangelho que funciona é simples. Eu tenho falado o seguinte, para com esse negócio de feliz ano novo. Os anos vão ser cada vez piores. O inimigo de nossas almas sabe que o tempo dele está contado e quanto mais perto tiver o tempo do fim dele, do diabo, ele vai atormentar ao máximo a humanidade e a criação de Deus, o ser humano. Então o que nós podemos fazer? Remir o tempo. Eu expliquei num outro vídeo o que significa remir o tempo. E nada mais é do que diminuir a pena dada ao ser humano por causa do pecado de Adão e Eva, que é fazer com que os dias maus que nós temos vivido sejam melhores por meio de atitudes minhas, não atitudes dos outros, por meio de uma mudança minha, não esperando mudança dos outros. E um dos segredos que Paulo aponta aqui, que ele fazia e nós podemos fazer nos dias de hoje, é esquecer o passado, que não tem como mudar mais. É esquecer as coisas que para trás ficaram. Seja lá o que for, em qualquer área da vida. Eu me decepcionei com o meu líder espiritual, eu me decepcionei com a liderança da religião que eu pratiquei, com a liderança da denominação que eu frequentei. Tá bom, mas a gente está aqui te apontando o caminho que é Jesus. Eu também sou um homem cheio de erros e falhas. Com certeza eu não vou te agradar 100%. Todas as vezes que alguém chegava para mim num atendimento pastoral falando mal de outro pastor, eu já ficava com o pé atrás com aquela pessoa, porque se falou mal de outro pastor, vai falar mal de mim. É claro que se você vê um mau exemplo de um líder que está à frente de pessoas, você não pode concordar. Se é um mau exemplo realmente gritante que um homem de Deus, ou que se diz homem de Deus, não pode cometer, eu não estou falando de erros e falhas. É claro que você tem que averiguar, você não pode concordar. Só que seus olhos têm que ser postos no caminho Jesus, porque o ser humano erra, o pastor Cleiton erra, quem quer que seja erra. Então esqueça se você teve decepções dentro de uma religião que praticou, dentro de uma denominação que frequentou. Eu tenho focado muito o meu trabalho em pessoas que estão decepcionadas com religião, porque está uma verdadeira bagunça. Está tendo um descrédito muito grande quanto à religião e denominações evangélicas. As lideranças religiosas têm dado péssimos exemplos e as pessoas estão cansadas disso, mas isso também é uma estratégia do diabo, para que as pessoas se afastem das congregações e Deus nos orienta a congregar-nos, a juntar, para conviver com outras pessoas cheias de erros e falhas ali, a gente praticar o verdadeiro cristianismo, perdoar, ter paciência, não considerar algumas coisas, relevar, ajudar uns aos outros, passarmos por decepções, porque tudo isso
Filho de Deus passou na terra e nós devemos também passar. Será que nós seremos maiores do que o mestre da gente? Se o mestre passou, nós também passaremos. E qual ambiente que nós aprendemos a ser cristãos melhores? No ambiente que a gente lida com outras pessoas, tão cheias de erros e falhas quanto nós. Então não se engane, se você tem muitos erros e falhas dentro da própria família, imagine dentro de uma congregação, de uma denominação, onde tem pessoas que vêm de vários tipos de educações ou educação diferentes, não vai haver problemas? É claro que vai haver problemas. Então pense nisso, seja maduro, seja madura. Então, Paulo fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esqueça o seu passado, não fica se culpando por pecados cometidos, por erros cometidos, agora falando mais de você, do senhor, da senhora. Pior do que eu não ter o perdão de alguém é eu não me perdoar. Sabe, tem gente que fica se matando aos poucos, se culpando de erros cometidos no passado. Olha para frente, pede perdão a Deus com sinceridade e segue em frente. Esquece do que passou, seja decepção com terceiros, ou seja, consigo mesmo, consigo mesma. O Espírito Santo está me usando aqui para te falar. Se perdoe e vá em frente, porque Deus te perdoa. E avançando para as que estão diante de mim, olha para frente, a fé olha para frente, segue em frente. Eu comecei o meu dia ontem muito mal. Eu comentava na live de ontem à tarde de hoje. E eu me lembrei daquela passagem de quando Jesus foi libertar o gadareno em Gadara. Lembra? Que ele arrancou a legião de demônios dele e enviou para os porcos que se precipitaram ali no abismo, no despenhadeiro. No caminho, em alto mar, houve aquela tempestade. Qual a conclusão que eu chego? Aquela tempestade, ela veio como oposição do mal, do diabo, para tentar impedir o cumprimento da missão do caminho ali, que era libertar aquele gadareno, daquela legião de demônios. Entenda que o mal vai levantar oposição, isso não é fanatismo. O próprio caminho disse que no mundo teríamos aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo. O próprio caminho disse que a gente deve resistir o mal, o diabo, para ele fugir da gente, que ele fica ao nosso derredor, querendo nos devorar. O que você entende com isso? É uma luta constante. Isso não é fanatismo, isso é realidade bíblica, são palavras do caminho para nós, para o nosso dia a dia. Quer uma pregação mais prática do que essa? Então ontem pela manhã aconteceram algumas coisas que estavam me desviando do foco do dia de ontem, dos meus objetivos, do meu alvo de ontem. Aí eu fui conseguir me concentrar, retomar meu dia e no final deu tudo certo porque eu foquei no meu alvo daquele dia. O nosso alvo principal, e o que Paulo está falando aqui, é sobre a salvação, a vida eterna com Cristo, com o Criador, em comunhão com o Espírito Santo, na cidade santa que vai descer do céu. O tema é espiritual, mas eu estou trazendo o tema aqui também para o nosso dia a dia, porque nós vivemos num mundo mau e nós precisamos de instrução para conseguir viver bem em meio a dias maus, com pessoas más muitas vezes, que o mal usa para nos prejudicar. Então pense nisso, olha para frente, vive o seu dia a dia dessa maneira que avançando, se um dia você avançar um pouco mais, amém. Se um dia você avançar um pouco menos, amém. Mas dê tudo de si planejando o seu dia, pedindo a Deus sabedoria para você fazer as tarefas do dia a dia e lembrando do alvo principal. Cultuar a Deus, que é, se lembre, homenageá-lo com comportamento, com atitudes, que quem olhar para mim vai ver que eu sou diferente e vai querer buscar o Deus que eu sirvo. Simples assim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. No versículo 15 aqui de Filipenses 3, Paulo está falando aos filipenses sobre, por isso todos quantos já somos perfeitos. Deus falou para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e ser tu perfeito. A primeira vez que eu ouvi essa palavra eu fiquei intrigado. Como é que um pecador pode ser perfeito? Simples. A perfeição para Deus é vivermos pela fé. De fé em fé. Praticando a palavra dele e tendo fé na palavra dele. É isso.
nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas quando fizermos com toda sinceridade, a gente deve se voltar para Deus, não se afastar, mas se voltar mais ainda para Ele. É simples assim. Ser perfeito diante de Deus não é ser perfeito de fato, que ninguém consegue ser, mas é viver pela fé. Prosseguindo para a gente terminar, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, aquela velha frase de Paulo que pede para as pessoas da época imitarem a ele. Irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Vou parar por aqui. Sede também meus imitadores, Paulo falou. Bem, Paulo era um homem pecador como eu, você, o senhor e a senhora, mas por que ele pediu para serem imitadores dele, como ele era de Cristo? É claro, a gente sempre vai ter referências. Eu sempre tive durante a minha vida e vou continuar tendo pessoas que nos dão bons exemplos. Por isso você deve avaliar, como eu tenho dito, por exemplo, eu estou falando isso aqui sem nenhuma segunda intenção, Deus conhece o meu coração, as minhas intenções. Por exemplo, onde o senhor e a senhora você tem dizimado e ofertado? Vocês sabem para onde têm ido as suas doações, as suas ofertas e os seus dízimos? Lhes é prestado conta ou você não tem a mínima transparência? Na igreja cristã, um caminho, eu tenho prestado contas aos doadores, ofertantes e dizimistas. Porque eu acredito que isso traz confiança para as pessoas. Então, você precisa avaliar o local onde vai cultuar a Deus, entre aspas, né? Porque a gente entendeu aqui no dicionário no início do culto de hoje o que de fato é cultuar a Deus, homenageá-lo e atitudes no dia a dia que o adorem de fato. Mas eu digo numa reunião de louvor, de adoração, né? Onde você tem ido? O trabalho é transparente? Você pode procurar imitar, entre aspas, o seu líder. Ele tem dado bom exemplo, não é ser perfeito. Quando você fica buscando perfeição em alguém, procure buscar primeiro em você. Eu estou falando de bom exemplo, como cristão, como homem de Deus. Então procure imitar o bom comportamento daqueles que você tem visto um comportamento de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, como Paulo convida na época as pessoas a imitarem o comportamento dele, como ele imitava Cristo. Isso é saudável, mas a nossa principal referência é Jesus, o caminho. Então eu termino falando isso e nós vamos orar mais alguns minutos, está aproximando aqui de 25 minutos o vídeo, não sei se o celular vai travar. Se quer nos apoiar nesse recomeço, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, eu adquiri 3 cadeiras de plástico, a mesa, né, já tinha adquirido, e mandei confeccionar, vou pegar amanhã o banner que nós vamos usar no local aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, que é o terminal central de ônibus, para evangelizarmos, colocarmos ali nomes no caderno de oração, atendermos gratuitamente as pessoas, um local que eu tenho acesso a pessoas de todos os bairros. E o principal desafio agora é alugarmos o primeiro templo. Em breve eu farei um vídeo falando especificamente sobre isso, mas se você quer doar para um lugar que nós estamos sendo transparentes com as pessoas, nos ajudar e crer no que está escrito, que Deus ama quem dá com alegria, e quem dá com alegria, se Ele ama, Ele cuida, quem ama, cuida. Aqui abaixo no YouTube, no Facebook, no Instagram estarão a minha conta da minha esposa que a gente está usando, uma vez que dessa semana para outra eu vou entrar com a papelada da instituição para termos a conta oficial da Igreja Cristã no Caminho, para você fazer transferências direto para a conta, tá? Uma vez que já saiu o nosso CNPJ, que nós temos comprado, né, para fazer o trabalho evangelístico, já está tudo saindo no CNPJ da instituição. Bem, eu queria te convidar agora a finalizar o vídeo de hoje, refletindo sobre o que a gente falou aqui. Você tem prestado um verdadeiro culto a Deus, uma verdadeira homenagem, com seus hábitos, com suas atitudes? Você tem conseguido olhar para frente, esquecer do passado, imitar Cristo e pessoas que têm um comportamento de cristão e cristã verdadeiros? Você tem conseguido avançar para o alvo, que é a salvação, todo dia, sem olhar para trás, vencendo o pecado, vencendo o mundo,
e conseguido superar o dia a dia, as adversidades, porque quando você vence também, isso cultua Deus e glorifica Deus? Pense sobre isso. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Meu Deus, me renova para que eu possa trazer renovo para as pessoas que têm confiado em mim no meu trabalho. O Senhor sabe quanto eu sou cheio de erros e falhas, e digo isso com toda a minha sinceridade, mas eu quero que o Senhor conte comigo como o Senhor vem contando há já anos para ajudar outras pessoas como eu, que precisam de ajuda, imperfeitas como eu, mas que precisam encontrar a perfeição em Ti, como lemos agora há pouco. E ser perfeitos em Ti é vivermos pela fé, fé na Tua palavra, fé nas Suas promessas. Então, Espírito Santo, eu te peço, nos renova. Meu Deus, nos dá sabedoria para o dia a dia que tem sido mal. Eu não estou aqui para iludir quem quer que seja. Essa fantasia de ano novo não me engana mais. Cada ano será pior, isso é bíblico, porque os dias do inimigo de nossas almas já está contado. E por isso ele vem feito de tudo para poder atrapalhar o dia a dia da criação do Senhor que somos nós, para, meu Deus, tornar os nossos dias infernais. Mas em meio a esses dias maus eu te peço, meu Deus, sabedoria, direção, instrução para prosseguirmos rumo ao alvo principal, que é morarmos na cidade santa que irá descer do céu, na Nova Jerusalém. Meu Deus, eu te adoro, eu te louvo, porque o Senhor tem me preservado, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas batalhas diárias. O Senhor sabe do que eu tenho falado. Quem tem visto o meu recomeço nas ruas aqui de Sete Lagoas, o meu dia a dia, meu Deus, para poder me estabelecer na minha profissão, para poder recomeçar meu ministério, sabem do que eu estou falando, mas quantos também do outro lado, quem sabe, têm vivido dias infernais, difíceis, árduos. Então eu te peço, Espírito Santo, renova, fortalece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se há sinceridade nas minhas palavras, meu Deus, então me atende. Receba o Espírito de Jesus, receba a paz que excede todo entendimento, meu amigo e minha amiga. O que eu tenho eu lhe dou, a paz que há dentro de mim, independente das lutas e batalhas diárias que eu tenho travado, eu transfiro para vocês aí do outro lado. Receba a paz de Jesus, que independe de qualquer circunstância adversa. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, venha fortalecer aqueles que têm participado desses cultos online comigo. Receba aí agora o poder de Deus sobre a sua vida. Se há sinceridade nas minhas palavras, perceba uma diferença no seu corpo, perceba uma diferença no seu ser, na sua alma, no seu espírito. Tenha agora um espírito tranquilo, um coração em paz. Receba a alegria do Espírito Santo, independente do dia a dia difícil que vocês têm enfrentado. Receba agora um gozo na alma, receba prazer e alegria em buscar a presença do Altíssimo, do Deus invisível, mas real. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra aleluia significa glória a Deus. E nós dizemos glória a Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, e o principal, a nossa homenagem com comportamento que quem olhar para nós vai querer te buscar
pelo nosso comportamento. Nos ajuda, meu Deus, a mostrar uma diferença para as pessoas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem concorda com essa oração, diga amém. Graças a Deus. 29 minutos, vou terminar. Deus abençoe os que creem. Espero que o vídeo de hoje, o culto de hoje tenha te feito bem. E mais do que feito bem, na prática, no dia a dia, te ajude a prosseguir rumo ao alvo, sem olhar para trás. Para quem quer que seja, ou para qualquer situação que seja. Rumo à cidade santa que vai descer do céu, a Nova Jerusalém. Não se esqueça, quer nos ajudar nesse recomeço? Eu preciso falar disso sim. Tudo depende de dinheiro. Para termos 3 meses de aluguel pago, para a gente negociar na mesa com os 3 ou 4 proprietários que eu estou negociando aqui, tem que ter dinheiro. Deus te abençoando. Em o nome de Jesus, ajude esse trabalho que está começando com muita dificuldade, suor e lágrimas. Deus é testemunho do que eu tenho falado. E vocês terão orgulho de ver o trabalho que nós estaremos fazendo. Já estamos fazendo. E tudo estamos aqui colocando em vídeo, prestando conta para todos. Forte abraço. Até a ministração de libertação e cura na sexta-feira. Conhece alguém que está oprimido, que você acredita que tem um problema sobrenatural, espiritual, que tem sofrido com doenças que os médicos não dão explicação, que tratamentos convencionais não trouxeram solução para a pessoa? Indique a ministração de libertação e cura na sexta-feira. Se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se inscreva no Instagram, na minha bio aí e no YouTube aqui abaixo. Ativa o primeiro dos 3 sininhos para serem avisados dos próximos vídeos. Deus abençoe os que creem.